Boas-vindas a esta análise detalhada. Hoje a gente vai desconstruir um tema que é simplesmente fascinante e, sinceramente, um divisor de águas para qualquer carreira. Vamos fazer uma verdadeira auditoria de imagem profissional em 360 graus. O que isso significa na prática? Significa olhar de perto para aqueles detalhes visuais, comportamentais e até digitais que ficam ali silenciosamente construindo ou destruindo oportunidades no dia a dia. E não estamos falando só de moda ou estética superficial. É comunicação estratégica pura. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo no ar, bem antes daquela primeira palavra ser dita em uma sala de reuniões. E para começar, vamos mergulhar em um dado que chega a ser assustador: 7 segundos. Pois é, a ciência comprova que esse é todo o tempo necessário para que o cérebro humano forme uma impressão profissional permanente. É literalmente o tempo de abrir uma porta, dar bom dia, caminhar até a cadeira e sentar. Naquele piscar de olhos, uma tempestade de informações já foi processada e a sentença já foi dada. A pessoa ali na frente é confiável? É competente? É uma avaliação quase instantânea. E aí vem a grande pergunta: o que exatamente pesa mais nessa fração de segundos tão curta? Bom, uma fatia gigantesca de 55% dessa percepção inicial vem pura e simplesmente da aparência visual e da linguagem corporal. Metade da batalha pela credibilidade, daquele voto de confiança, é ganha ou perdida no absoluto silêncio. A ciência por trás dessas primeiras impressões é de cair o queixo. De acordo com o Association for Psychological Science, aquele discurso todo ensaiado, o conteúdo verbal na ponta da língua, representa apenas 7% do impacto inicial. Dá para acreditar isso? As palavras importam muito menos do que a presença física que está sendo projetada. Cuidar da imagem não tem absolutamente nada a ver com futilidade, é uma ferramenta essencial de sobrevivência no mundo corporativo. Para não deixar nada escapar nessa nossa auditoria, a análise de hoje está dividida em 5 pilares fundamentais. Primeiro, o poder das primeiras impressões. Depois, a presença no mundo digital. O terceiro ponto é a linguagem do corpo. O quarto, o impacto incrível das cores. E para fechar com chave de ouro, os comportamentos invisíveis. Vamos lá? Então, começando direto pelo ponto número 1, o poder das primeiras impressões e do aspecto visual. A imagem é, sem sombra de dúvida, uma peça central na comunicação de trabalho. É por isso que grandes empresas têm regras de vestimenta, pois sabem que quem veste a camisa também veste os valores da marca. Mas o que detona essa imagem logo de cara? Um estilo pessoal totalmente estagnado no tempo, por exemplo. Isso grita desatualização. Tem também aquela incoerência clássica entre o que a liderança fala e o que ela realmente faz. Ou então, a falta de respeito no dia a dia, não importando o cargo de quem está por perto. E claro, a total falta de leitura do ambiente. Ir com visual formal demais ou casual demais quando o contexto não pede, mostra que a sintonia com a cultura da empresa está passando bem longe. E isso nos puxa direto para o ponto número 2, a presença no mundo digital, que é basicamente a vitrine moderna. Hoje em dia, o ambiente virtual é, na grande maioria das vezes, o primeiríssimo ponto de contato para quem contrata ou busca parcerias. E os pecados capitais por aqui são clássicos. Tem o infame perfil morto-vivo, aquele que está lá parado, sem fotos, sem atualização, parecendo totalmente abandonado. Tem as mensagens robóticas de networking, daquelas que chegam no automático, sabe? Super frias. E quando o assunto é chamada de vídeo, os fundos completamente bagunçados, ou gravar um conteúdo profissional deitado na cama ou bocejando, transmitem um nível de desleixo gigantesco antes mesmo de um simples olá. Olha só que diferença brutal existe entre um posicionamento fraco e um posicionamento estratégico na internet. Um título como gerente de marketing não diz muita coisa além do crachá. Agora, gerente de marketing especialista em branding e geração de leads, uau! Isso sim destaca os verdadeiros diferenciais e agarra a atenção de quem está visitando a página. É jogar o jogo de forma inteligente. E pensando que o plataformas profissionais como o LinkedIn tem mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, usar esse espaço apenas como arquivo de currículo estático é jogar uma oportunidade de ouro no lixo. A rede é uma ferramenta poderosa para gerar conexões reais. A vitrine está lá, pronta, é só saber como arrumar. Avançando para o ponto 3, vamos falar sobre algo fascinante: a linguagem do corpo e a comunicação física. Como a gente já comentou, o corpo fala muito e fala alto. Se a gente colocar uma entrevista de emprego numa linha do tempo, a avaliação começa no minuto 0, lá na sala de espera. Ficar ali todo encurvado, largado na poltrona, já passa por insegurança. O ideal é manter a postura reta e confiante. Aos 5 minutos, chega o aperto de mão. Ele precisa ser firme, mas sem esmagar os ossos de ninguém, claro.
E lá pelos 15 minutos de conversa, o simples ato de se inclinar levemente para frente e manter o contato visual firme mostra um engajamento gigante. E para quem sofre com nervosismo, aqui vai um truque sensacional, o truque da água fria. Lavar os pulsos com água fria ajuda a manter as palmas das mãos bem sequinhas por uns 10 minutos. É a tática perfeita para evitar aquele terror das mãos suadas na hora de um aperto de mão super decisivo. É uma dica que salva vidas. Por outro lado, é preciso policiar aqueles hábitos inconscientes que sabotam tudo. Ficar mexendo no cabelo ou tocando o rosto sem parar sinaliza muita ansiedade e acaba distraindo quem está assistindo. Cruzar os braços é como levantar uma barreira invisível de resistência e distanciamento. Chegar com atraso é o atestado definitivo de desorganização. E nem precisa falar sobre fofocas ou piadas fora de hora no ambiente corporativo, né? Isso destrói em segundos a confiança que levou meses para ser construída. Passando para o ponto número 4. O impacto das cores na psicologia visual. Os tons das roupas formam um vocabulário extremamente poderoso e silencioso. Pesquisas de mercado apontam que 83% das decisões de compra são motivadas exclusivamente pela cor. 83%. E o pulo do gato é que essa mesma lógica psicológica se aplica todinha à forma como a marca pessoal é vendida dentro das empresas. É incrível ver como cada cor entrega uma mensagem corporativa específica e direta. O azul, principalmente o azul marinho, grita confiança e organização. É o verdadeiro rei dos negócios. O vermelho, em tons mais fechados, é a cor do poder, da liderança que toma a frente de tudo. O branco passa aquela energia de modernidade, de status elevado. Já o cinza, esse é pura seriedade e sofisticação. É estratégia pura em formato de paleta. Só que todo esse poder das cores desmorona se esbarrar na falta de adequação. Aparecer no escritório ou na câmera com peças exageradamente casuais, tipo tênis de academia super coloridos, ou com roupas com cara de domingo à tarde, apaga na hora o brilho de qualquer autoridade. Roupas abaçadas, manchadas ou acessórios extravagantes demais ofuscam totalmente a competência técnica. A grande aposta sempre vai ser manter paletas de cores mais neutras, com roupas que tenham um caimento perfeito, bem alinhadas ao corpo. E por fim, chegamos ao ponto número 5, os comportamentos invisíveis e a etiqueta não visual. Aqui vai uma provocação interessante. Será que um relógio inteligente tem o poder de arruinar uma reunião super importante de negócios? A resposta é sim, com toda certeza. Nessa reta final da auditoria, os holofotes vão para os detalhes que não chamam tanta atenção para os olhos, mas que afetam os outros sentidos e o clima geral de uma interação. Imagina estar conversando com alguém que não para de olhar para as notificações piscando no pulso. A sensação é de que a pessoa quer estar em qualquer outro lugar do planeta, menos ali. Isso mata a escuta ativa na hora. Tem também a questão do barulho excessivo. Calçados que fazem ploc-ploc alto nos corredores ou uma coleção de pulseiras que não param de tilintar tiram o foco total do trabalho. E claro, tem mais um detalhe invisível e crucial, o cheiro. O uso de perfume em ambiente corporativo é um campo minado. A fragrância deve ser uma memória sutil e agradável, e não uma nuvem pesada que domina o ar e fica parada dentro do elevador. A dica de ouro é o uso estratégico, aplicar fragrâncias bem leves e apenas em pontos de pulsação como pulsos e pescoço. Desse jeito, o espaço pessoal de ninguém é invadido e fica tudo muito mais elegante. E para fechar a lista desses sabotadores invisíveis, a gente precisa falar sobre o comportamento em si. Trazer tópicos muito íntimos ou polêmicos para a mesa, como política extrema ou religião, é pedir para criar atrito desnecessário. O uso de palavrões e linguagem agressiva afunda a credibilidade de qualquer um. O costume de sempre ter uma desculpa pronta e culpar terceiros pelos problemas passa uma imagem péssima. E no fim das contas, tratar os colegas de trabalho com arrogância expõe um traço de caráter que o mercado simplesmente não perdoa. Com todos esses pontos na mesa, fica esta reflexão final. O que a imagem de um excelente profissional está gritando para o mundo antes mesmo de abrir a boca para falar. Desde a postura na cadeira e as cores escolhidas, até o rastro digital e o tom das atitudes invisíveis. A comunicação, ela literalmente nunca para. Fica o convite para colocar essa auditoria de 360 graus em prática agora mesmo. A atenção a todos esses detalhes é, sem dúvida nenhuma, a chave mestra para agarrar a próxima grande oportunidade na carreira. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.